A derrota do Grêmio aqui no estádio Beira-Rio deixou o vestiário tricolor machucado. Afinal de contas, para a direção e para o próprio técnico Renato, o resultado passa pela arbitragem de Anderson Daronco. E as críticas foram pesadas em cima do árbitro e da Federação Gaúcha de Futebol. Apesar disso, o Renato admitiu o contexto do jogo. E nós vamos falar sobre as consequências do clássico depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos das consequências do Grenal. Esse é o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar lá na KTO, quem jogou na vitória do Colorado se deu bem, quem jogou na vitória do Grêmio acabou se dando muito mal, mas vai na KTO, usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito, tá? Eu quero falar sobre o vestiário do Grêmio, porque aqui no estádio Beira-Rio, o clima depois do jogo, por óbvio, não era dos melhores, mas ele não era um clima de tristeza, tá? Foi possível perceber até uma certa revolta e algumas doses de ironia, de recados. O Renato estava incomodado, principalmente com as críticas que aconteceram durante a semana em relação à qualidade do grupo do Grêmio. Ele mandou algumas mensagens, mas a gente abre falando da arbitragem, porque no entendimento do treinador, no entendimento da direção, o resultado passou diretamente pelo trabalho de Anderson Daronco. Inclusive o Renato falou que conversou com o Daronco no campo, e isso foi possível perceber, mas depois do jogo. Para o treinador, foram 3 erros capitais na partida que custaram o resultado de vitória ou então de empate aqui no estádio Beira-Rio. O primeiro deles foi a falta não marcada em cima de João Pedro, lateral direito. No momento em que o Grêmio atacava, João Pedro ele acaba sofrendo uma entrada fora da área ainda, mas muito próximo da grande área. E o lance segue e o gol do Maurício de empate acaba saindo. Para o Renato, erro do Daronco, que estava bem posicionado, não viu a falta e acabou gerando o contra-ataque do Inter. O segundo erro, apontado por Renato, seria um suposto pênalti em cima de André Henrique, já no segundo tempo, com o Grêmio atacando, pressionando e buscando a vitória. Pênalti não assinalado, visto pelo treinador. E o terceiro erro, e aí que custou o empate, né, porque o Inter acaba marcando o gol da vitória, foi o pênalti em cima do Alan Patrick, cometido pelo Kahneman. O Renato entende que houve a falta, mas que ela foi fora da área, portanto, não foi pênalti. Erro de Daronco no entendimento do Grêmio. Apesar disso, o Renato ele foi no limite, tá, da crítica. Ele não passou o limite, ele foi respeitoso, não pessoalizou na figura do Daronco e bateu mais forte em cima da Federação Gaúcha de Futebol, porque no entendimento do técnico é um absurdo não ter o VAR. Já a direção, e quem falou foi o presidente Alberto Guerra, pessoalizou um pouco mais, tá? A direção não reclamou tanto sobre o VAR, explicou os movimentos da semana, porque o Grêmio, somado ao Inter, né, no objetivo de ter o VAR, fez movimentos para que houvesse a liberação para todos os clubes nessa 10ª rodada e na 11ª, mas o presidente ele taxou muito mais a arbitragem do Daronco, disse que está decepcionado com o trabalho do profissional aqui no estádio Beira-Rio e que até conversou com o presidente Barcelos a respeito disso, de maneira, não sei se irônica, mas de maneira muito sutil. Ele falou que o Barcelos ele condicionou, fez um bom trabalho ao condicionar a arbitragem durante a semana e que isso acabou refletindo no trabalho do quarteto que esteve apitando o confronto. O presidente Guerra, que falou algumas questões sobre críticas, tá? E aí a gente volta lá para o início, onde o Grêmio está chateado com as críticas e até considerando algumas ofensivas. Para o presidente Guerra, as críticas foram desrespeitosas. Ao falar do grupo do Grêmio, ele fez uma defesa ao grupo, mas deixou claro que algumas pessoas passaram do limite. O Renato até disse que as críticas foram feitas com a camisa do Inter, que o grupo dele é bom. Aliás, é importante deixarmos essa frase anotada, né? O Renato, ao contrário do ano passado, ele fala que o grupo é bom, que o grupo é muito bom e que ele confia bastante nesse trabalho, né, nesses jogadores. E que o Grêmio está em potencial de crescimento. Ainda tem margem para evoluir e ser campeão gaúcho, sim. O Grêmio acredita que vai mudar de figura, principalmente nas fases decisivas do estadual, quando Diego Costa, Pavon e também, por óbvio, o Soteldo retornarem. A questão é o Soteldo.
O Renato citou o Soteldo em 2 oportunidades, mas pelas informações que temos, o Soteldo só voltará depois do Campeonato Gaúcho. Ou foi um ato falho do Renato, ou ele tem alguma informação de que o Soteldo poderá voltar para a decisão ou para as decisões do Campeonato Estadual. Enfim, é algo que a gente vai ter que trabalhar e acompanhar lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Sobre o Pavon, que o Renato considera um reforço logo ali na frente, ele começou no banco de reservas. E essa é uma escolha que chamou muito a atenção antes do jogo. O Grêmio entrou com 4 volantes e com o Pavon no banco de reservas. De acordo com ele, por se tratar de um clássico, ele não quis colocar o Pavon, que não está ainda com ritmo de jogo. Justificou dizendo que o Pavon jogou muito pouco lá no Atlético Mineiro e que ele achou por bem deixá-lo de fora, mas que em breve voltará. Inclusive, uma outra escolha que o Renato justificou depois da partida foi de Rodrigo Eli na vaga do Jeromel. E segundo ele, é porque o Jeromel está, neste momento, atrás do Rodrigo Eli no aspecto físico. Ele passou por uma cirurgia, citou até o jogo contra o Santa Cruz, onde o Jeromel foi facilmente batido, né, faltando velocidade. O Renato até utilizou esse termo. Então o Jeromel hoje está atrás e o Renato foi muito claro a respeito dessa hierarquia do zagueiro Rodrigo Eli, que foi o titular no estádio Beira-Rio. Importante dizer, depois de todas essas críticas da arbitragem e das análises que foram feitas a respeito do resultado, o Renato afirmou que não passa pela arbitragem o jogo, não passa pela arbitragem a derrota do Grêmio. Que o Grêmio perdeu porque o Inter foi melhor e que ele admite isso. Fez questão de elogiar, inclusive, ali o Eduardo Cudê rapidamente, mas o Renato, ele fez também essa meia-culpa de que o time cometeu erros e que isso, né, acabou sendo essencial para a perda da partida, a perda do confronto do clássico aqui no estádio Beira-Rio. Teve uma confusão no final do confronto, né? A gente viu, acompanhamos aqui do Beira-Rio, uma briga entre o vice de futebol Antônio Brum e o presidente Alessandro Barcelos. O Taigor Jank colocou o lado do Inter no diário do Inter KTO. Eu cito aqui que o Grêmio tratou de colocar panos quentes, o presidente Guerra disse que todo mundo se dá bem, que as relações são muito boas e que foi coisa de jogo. Mas a gente viu que teve uma confusãozinha. Logo ali na frente tem outro clássico, né? A rivalidade faz parte do confronto. Próximo desafio do Grêmio é contra o São Luís de Juí. Não sabemos ainda qual time que o Renato vai colocar em campo, se ele vai preservar, se não vai preservar, se ele vai aí Juí ou não, mas vale taça, é Recopa Gaúcha. Então a gente vai começar a observar os trabalhos a partir desta segunda-feira, 13h30 da tarde, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.